Sim, me evoca uma pequena citação de Lacan, que ele faz como um pouco de costado, mas porque temos poucas citações de Lacan à adolescência. Lacan fala principalmente dos jovens, fala da puberdade, mas ele fala principalmente dos jovens. Há um texto que é, para mim, um dos textos principais, que é El Despertar de la Primavera. Mas nos outros lugares tem poucas referências. Mas há uma referência que para mim é muito importante da adolescência, que é no Seminário 10, que ele fala, ele se ri um pouco do conceito da maduração, do psicanálise do ego, e ele fala que a pessoa, o indivíduo, não madura nada, porque não há pessoas maduras. O único que madura é o objeto A. Sim? Então, eu muitas vezes trabalhei que quer dizer essa citação, e que madura objeto A implica uma conjugação de duas tendências, duas correntes, que por um lado, o que se constrói na infância, do que Freud chama a fixação da pulsão, não? Numa das etapas libidinais, que é o que Lacan chama da fantasia fundamental. Então, por um lado temos o objeto a que se extrai, que se fixa com uma localização e uma cena e o guion imaginário da fantasia fundamental. Mas isso, na infância, não está necessariamente articulado com outra versão, que é a versão do desejo do outro, que é o percurso do complexo de Édipo. Então, temos duas correntes: a resposta do sujeito ao desejo do outro, que é o que Freud chamava de Édipo. E que é como o sujeito ha saído dos tempos do Édipo, com que versão do falo o sujeito e com que posição, respeito do falo, o sujeito ha saído do Édipo. E por outro lado, com que versão do fantasma se constrói nesse modo de gozo que é o fantasma, sim? Então, a fantasia, perdão. Então, a adolescência é o momento da construção, da articulação muito complexa, muito longa, com muito trabalho de elaboração do gozo entre a versão do falo e a versão do objeto. Sim? Que não se faz de uma só vez, senão que se faz com muito trabalho, porque o sujeito tem que articular essas versões e tem que poner in ato se diz, pôr in ato essas duas versões. Até o momento era, como Lacan diz, os títulos no bolsillo, como se fala? Sim, os títulos no bolso, mas ele tem que pôr em ato isso, e então o trabalho de articulação entre tudo isso e o desejo do outro sexo e o encontro de gozo que tem na relação com o sexo, com seu sexo, com o outro, com o ponto de desencontro que tem sempre na relação com o outro, é
é todo o trabalho muito complicado da adolescência, sim? E esse trabalho Então, como desejo, como adolescência é idade do desejo, é como um sujeito pode articular com seu modo de gozo, que não está ainda cumprido, que não está ainda verificado, que não está ainda trabalhado, um desejo, um modo de gozo em bruto com sua versão do desejo, sim? Então, como é essa passagem entre o desejo e o gozo e como é, se ubicamos o desejo em relação ao outro e o gozo como mais em relação a então, como é essa passagem do ao outro que implica o passagem ao desejo, tá? Sim? Sim, o análise é o análise de um sujeito, e então o sujeito não tem uma idade mais. O trabalho com uma criança não é o mesmo que o trabalho com um adulto e não é o mesmo que o trabalho com um adolescente. Com um adolescente, naturalmente o analista se põe em outra posição que, naturalmente, há como uma convocação do sujeito ao analista para outro lugar que não é a mesma que o de um adulto. O chamado ao outro que faz um adolescente é diferente, então o analista, se tem suficiente flexibilidade, pode responder, mas tem que ter uma posição muito mais ativa, muito mais desejante, muito mais de consentir se diz? Consentir as identificações, a cumplicidade, a toda uma série de questões que o adolescente chama o outro nesse lugar. Então, o analista tem que consentir nesse lugar, sim? Que muitas vezes faz uma complicação com o trabalho com os pais, os pais podem dizer de que lado está você, se está de nosso lado, do lado dele, muitas complicações por esse lado, mas se sabe trabalhar com isso, com o desejo do sujeito e o desejo dos outros que estão, mais ou menos se pode. Mas nessa rede tem muitas especificidades que são diferentes. Mas além do que o trabalho com o inconsciente é um trabalho além das idades cronológicas, claro, né? Uhum. Sim, eu falei justamente dessa conjugação, dessa maduração do objeto A, essa conjugação que tem que fazer o objeto com a versão do falo, e como o gênero, o debate da psicanálise com o gênero, com os discursos do gênero, tem que ver com como é a saída e como é essa posta em ato que um sujeito pode fazer numa toma de posição enquanto à sua posição sexuada. Sim? É difícil dizer quando é que se faz a sexuação. Não podemos falar de uma temporalidade
da sexuação quando a sexuação nos meninos, nos adolescentes, quando é o tempo da sexuação? Sim. É uma pergunta um pouco difícil, mas e justamente o despertar da primavera tem todo o seu foco posto em qual é a resposta que cada um dos 3 personagens principais do romance fazem ante a sua confrontação com a não relação sexual. Sim. Mas cada um deles tem que dar uma resposta e tem que dar uma resposta sexuada. Uma sexuação que já se fez num outro tempo, mas do que um sujeito tem que tomar uma posição. Até agora a posição era uma posição inconsciente. Sim. Mas nesse momento o sujeito tem que responder. E temos no Despertar da Primavera a resposta do Maurício, a resposta do Melchior, a resposta do Wendla, que eles têm que fazer algo com isso. E cada um deles toma uma posição que se pode falar de uma posição sexuada. E a posição do Wendla é uma posição do lado homem, do lado masoquista, de um lado histérico, poderia falar-se, e as outras respostas, cada um tem uma resposta, mas temos, no caso, eu me fui para outro lado, mas temos, no caso dos transexuais, que eles têm também uma escolha inconsciente feita num tempo anterior e num momento onde eles têm que dar uma resposta ao outro social, ao outro familiar, etc., eles dão uma resposta que é um pouco habitual, que é eu sou uma mulher num corpo de homem ou eu sou um homem num corpo de uma mulher. Para esses casos, é importante para orientar nossa intervenção, quando nesses casos se trata de uma identificação simbólica, quando nesses casos se trata de uma certeza temprana, precoce, ou quando é uma certeza posta em outro momento. Os tempos lógicos aí e a posição que toma o sujeito, se é uma posição de certeza ou é uma posição de outro tipo, por exemplo, identificatório, é a questão que nos orienta no tratamento. Sim? Então, falamos no encontro do sábado, falamos de alguns casos que tinham diferentes respostas. De fato, agora na mesa, no Congresso, tivemos 3 casos de transexualismo, onde as respostas eram totalmente diferentes. O caso que eu trouxe era uma certeza precoce que se faz aos 5 anos, com um fenômeno elemental onde o sujeito toma uma posição a partir do seu primeiro encontro sexual aos 5 anos e ele tem essa certeza que agora na adolescência ele tem a possibilidade de pôr em acto. Sim? Isso. E nos outros casos a posição era muito diferente. Sim?